Fala pessoal, beleza? Então eu trago sempre vídeo aqui de pente corrido no topo. Porém, esse vídeo não é pente corrido no topo, é o exemplo ao contrário. É como cortar um cabelo social com máquina no topo. Uma máquina 6 e 5, a gente vai trabalhar no topo aí, fazendo uma graduação. Primeiro passo, né? Primeiro passo que a gente vai fazer, a gente vai secar esse cabelo para trás. Ele chega um pouco meio desarrumado na barbearia, então é importante você alinhar ele para que a máquina corte ele melhor, né? A gente vai trabalhar um corte com máquina no topo. E o conselho que eu dou, primeira dica dessa aula, se você vai fazer um cabelo desse, você conhece ele, ok, você já vai direto com a máquina que você está habituado a passar. Mas se você não conhece e mesmo assim o cliente é tranquilo, ele deixa você, pode passar a máquina de boa, ou ele até pede para passar a máquina, trabalha com a máquina um pouco maior do que a proposta. No caso do meu cliente aí, cliente especial das antigas, ele gosta do cabelo bem baixo no topo. Então, mas mesmo tendo experiência, mesmo conhecendo o cabelo dele, eu sempre gosto de trabalhar com a máquina 6 primeiro para depois passar 5. A máquina 5 aí é a que vai predominar. Porém, por exemplo, na frente e na coroa, eu quero, né? Eu gosto de deixar um pouquinho maior para dar um pouquinho mais de corte ali nesse cabelo, assim, para dar um ângulo melhor. E no caso da coroa dele, a coroa dele é um pouco mais afundada. Então, se eu passar uma máquina 5 em tudo, ela não fica legal. Então, eu passo a 6 nele todo, já para já dar uma limpeza nele. E volto com a minha máquina 5. É o que eu estou passando aí. Nesse caso desse vídeo, eu não vou ficar colocando número, porque é um corte social mesmo, beleza? Então, foca aí no que eu estou falando, que vai dar certo para você, beleza? Então, agora, outro detalhe muito importante. Esse tipo de corte de cabelo, você utiliza a máquina sempre de trás para frente, ou seja, se o cliente pentear esse cabelo todo para trás, né? É aquele cara que gosta de um cabelo bem penteadinho e tal, você vai contra o penteado dele. Então, ele penteia para trás, você vai para frente, passando a máquina. Por que não da frente para trás? Acredite se quiser, gente. Em alguns casos, você faz um buraco ou você acaba abaixando demais. Porque a gente quer abaixar esse cabelo, mas também quer deixar ele numa altura bacana para a gente conseguir pentear ele, encaixar ele para trás. Então, vocês vão ver, como vocês viram no primeiro videozinho, que ele ficou bem encaixadinho. Então você acompanha o passo a passo para vocês entenderem como fazer isso, beleza? Passou a 5, você vem diretamente com a máquina 4. Então, qual é o programa, né? Qual é a estratégia desse corte? É um corte padrão, pro dia a dia, é o que sustenta a barbearia, é corte de cabelo que vai aparecer sempre na sua barbearia. Ou ele penteado de lado, ou ele penteado para trás, vai aparecer. Então, se o cliente gosta, não até tranquilo, ele aceita de boa passar a máquina no topo, é assim que você vai cortar. Se ele não aceita, aí, como vocês têm visto no canal, é o pente corrido no topo, que é muito mais complicado, muito mais fácil você passar uma máquina 6, sem dúvida nenhuma, e vai ficar muito legal o resultado, beleza? Então, você passa 5, eu passei a 6 para defender o tupete, a coroa. Vim com a minha máquina 5, passei nos outros restantes, deixando a coroa e o tupete à frente, né? Não vou nem falar de tupete, porque não tem tupete. À frente desse cabelo com a máquina 5 e o restante a gente passou a 5. Depois eu venho com a minha 4, depois eu tô vindo agora com a minha 3, depois a 2, depois a 1 e depois no acabamento final até com a 0,6 ali, uma máquina 0,5 ali, meio, tirando ali os últimos detalhezinhos. Então esse é o esquema desse corte. Não é marcado, você não vai fazer marcação, você não vai fazer nada disso. É uma graduação de cima para baixo. Essa graduação é muito praticada por nós barbeiros das antigas, né?
a gente sempre fazia o degradê ou essa graduação sempre de cima para baixo, a gente não marcava, né? Hoje em dia que se faz necessário algumas marcações para você ter uma simetria melhor, principalmente no fade, beleza? Mas no caso desse corte não há necessidade. Se você marcar isso, você só vai perder tempo, né? Dá para fazer de cima para baixo de boa. É só descer ali, máquina por máquina, que dá certo. 4, 5, 6, 5, 4, 3, 2, 2,5, 1, 1,5. Não, 1,5, né? Você vai passando. E depois a 0,6. Tranquilo, beleza? Aí, ó, tô fazendo a graduação de boa. Beleza? Agora, uma coisa muito importante para você. Tu não é inscrito no canal e gosta desse tipo de conteúdo, cara, fica ligado aí. Se inscreve nesse canal, porque eu posto vídeo aí todo dia. Então, se você não se inscrever, você vai perder mais conteúdo aí. E tem muita coisa bacana vindo por aí, gente. É muito conteúdo que existe na barbearia. É muita variação. Estava até conversando agora há pouco com um dos inscritos sobre isso aí. Ele estava querendo um vídeo de que arrepia no topo, né? De criança. Olha só. Olha o pepino. Então, aí eu tô falando com ele que é importante eu ter um momento certo, ou seja, achar a pessoa que está disposta a filmar, ainda mais criança. Criança tem que ter autorização, então os pais têm que assinar. Então não é tão simples trazer um conteúdo. Gente, trazer um conteúdo diário, como eu tenho aqui, é uma tarefa. Aproveite, gente, que eu não sei até quando eu vou conseguir nesse ritmo. Talvez mais pra frente eu diminuo para 1 ou 2 vídeos por dia, por semana no máximo, entendeu? Porque não é fácil, não é uma tarefa fácil. Até por escassez de temas mesmo, beleza? Mas vamos lá. Então, eu fiz aquela graduação, como eu estou te falando. Então, eu passei ali a 2, né? Quando eu estava na 2 ali, eu vim com a minha 1,5 alta, 1,5 baixo, já clarei toda aquela região. Agora eu venho com a minha máquina 1 alta, 1 baixa. Agora sim, gente, é a hora de você trabalhar aqueles detalhezinhos. Então, você vai passar a sua máquina normal, ó lá, 1,5, eu venho de cima para baixo, ó. 1 alta, né? 1,5 não, 1 alta. E depois eu venho com a minha 1 embaixo. Então, como você não faz marcação, você tem ali uma facilidade de trazer essa graduação. A gente não vai chamar de degradê isso. Essa graduação que é do maior para o menor, né? Então a gente tem uma facilidade bem bacana. Isso te facilita muito nos cortes sociais, gente. Nem tudo é degradê. Vou te falar um negócio, dependendo da região que você frequenta, que você corta cabelo, a maioria dos cabelos não vão ser degradê. A maioria dos cabelos não vão ser navalhados. Agora, sim, tem regiões mais, como eu posso dizer, populares e tal, que elas sim, a juventude principalmente, gosta demais do tal do degradê e tem que dominar ele para aprender e fazer ele de forma limpa. Você não precisa ter o melhor degradê do mundo. Tira isso da sua cabeça. Você precisa ter um degradê limpo. O que é isso? Tá vendo essa graduação aí? Você tá olhando aí, tá vendo alguma marca, alguma silhueta? Não tem. Ah, mas tem uns pontinhos ou outra. Isso é aceitável na barbearia. Não que eu estou dizendo que você não tem que corrigir isso, mas isso é aceitável. O seu cliente, ele aceita esse tipo de coisa. Se você não tiver fazendo uma coisa suja, feia, marcada, entendeu? Mas um ou outro detalhezinho, principalmente você que está em processo de amadurecimento na profissão, isso é aceitável. Fica tranquilo. Não se mate por isso, não desista da profissão por isso, de jeito nenhum, beleza? Mas busque melhorar, limpar o máximo possível o seu degradê. Eu confesso que eu não considero que eu tenho o melhor degradê já visto, de jeito nenhum, longe de mim. Pelo contrário, eu acho que tem muito detalhe, muita coisa a melhorar. Porém, cara,
é 41 anos, vista já cansada, ritmo de barbearia. O que eu trago neste canal é conteúdo que eu trago no meu dia a dia. Vocês podem ver as filmagens lá, ó, a barbearia tá rolando. Eu chego para um cliente, abordo ele, faço a proposta para ele, dou o corte grátis a ele, para ele me deixar eu filmar. E aí ele assina o termo, né? Então é assim que funciona. Então, eu trago a realidade, aquilo que eu entrego no dia a dia, eu trago nesses vídeos. Então não se prenda, não se limite. Sabe qual é o problema? Um conselho para você aí. Esse processo que eu estou fazendo aí agora é o que? Massageando o cabelo, que às vezes ele fica amassado e é bom você massagear ele para deixar ele alinhadinho. Mas voltando, sabe qual é o problema nosso? É que nós ficamos julgando demais o nosso conteúdo. É importante sim você olhar para aquilo que você está fazendo e buscar melhorar sempre. Mas não julgue. Porque quando você começa a se julgar demais, você começa a se limitar, a se auto-mutilar, né? Então você começa a martirizar ali. Ah, eu sou bom, eu não sou isso, eu não sou aquilo, eu não sou fulano, não sou bertano. E isso vai te amarrando. Tira da sua vida. Faz alguma coisa, você pode ter certeza que aquilo que você faz, alguém vai gostar. Se você fizer 10 cortes de cabelo, alguém desses 10 vão gostar do seu corte. Mas barbeiro, eu só tenho um mês de profissão. Acredita que eu estou falando. Uma pessoa, duas pessoas pelo menos vai gostar. Então confia. E à medida que você vai passando, você vai aprimorando e vai melhorando, beleza? E aí, cara, ninguém vai te parar. Ninguém vai te parar. Se você tiver Deus na sua vida e tiver propósito, foco, o seu resultado sempre vai ser um sucesso. Sempre. Beleza? Então, saindo um pouquinho da aula, voltando aí. Então, eu cortei ele, aparei aquelas beiradinhas em volta ali, dando aquele acabamento com o pente corrido, e já venho secando ele. Por que eu não oferi nada em cima? Porque eu passei a máquina 6. Então, eu passei ali uma pomadinha, tal, e agora eu vou secar esse cabelo. Depois que eu seco esse cabelo, aí sim, aí a gente vai fazer um pente corrido no topo ali para correção, para tirar alguns detalhezinhos que ficou para trás, entendeu? Esse é o segredinho desse corte de cabelo, porque às vezes quando você vai passar a máquina, tem alguns cabelinhos amassados e a máquina não corta 100%. Lembra que eu sequei lá no início? Foi justamente para evitar esses cabelinhos amassados e ele ficar certinho. Então, como eu faço esse pente corrido? Basicão, padrão, dessa forma aí, ó. Por elevação, se você sentir que o couro cabeludo ali, no cabelo tá agarrado, você usa o mecha-mecha, mas normalmente você vai conseguir fazer dessa forma aí, porque o cabelo tá bem curtinho. Então você vai enfiando o pente ali, fazendo, né, correndo ele ali por elevação que vai funcionar. Agora, no topo aí, normalmente como eu usei uma pomada, o cabelo tá mais grudento, né, mais assim, firme. E aí é necessário que você faça esse pente corrido quando você for fazer, se for para melhorar aquilo que já está ali. Né? Se você vê ali alguns detalhezinhos, umas pontinhas, faz esse pente corrido do jeito que eu fiz aí, mecha a mecha, beleza? Só aonde você viu alguns detalhes. Pode observar que eu não fiz no cabelo todo. É só mesmo aonde com alguns detalhes, algumas pontas que ficou mais saliente. Aí você faz esse pente corrido aí para acabamento. Essa conexãozinha ali, ó, da lateral com o topo é sempre importante ficar bem certinho. Trabalhe bem em conexão, gente. Fica a dica, você que está aqui, que inclusive ainda não é inscrito, meu parceiro, se inscreve nesse canal, meu parceiro, pelo amor de Deus aí. Se inscreve aí, meu parceiro, e ajuda nós aí, beleza? E deixa aquele likezão maneiro aí, cara. Tá doido? Tá assistindo o vídeo aí, mano? Conteúdo top desse aí e não deixou um like ainda? Pô, deixa aí, cara, ajuda nós aí. Mas voltando, cara, um dos pontos mais importantes da profissão é
dessa nossa profissão, dos cortes de cabelo, aquilo que vai dar, que vai elevar o padrão do seu corte. Eu vou te dizer uma coisa que eu tenho certeza que você não sabia ou não tinha pensado nisso. Ou se sabia, eu não tinha pensado. É conexão. É isso bem que eu falei com você. Conexão. Todas as vezes que você conectar mal um cabelo, esse cabelo vai dar trabalho para o cliente e o cliente não vai voltar na barbearia. Esteticamente, às vezes, uns cabelos não conectados fica legal. Mas no dia a dia, a pergunta é, no dia a dia, o que você acha? Então, agora, claro que cada cabelo é uma história. Tem cabelo que não é feito conexão. Tem cabelo que você vai fazer ele mesmo de um lado. Por exemplo, aquele último corte que eu coloquei, que é o penúltimo corte, que eu postei, né, do site par. Esse corte, de um lado você não conecta, do outro lado você conecta 100%. Beleza? Então pega essa visão aí. Capricha na conexão. Agora, o que eu estou fazendo aí? Uma técnica das antigas, mas que é muito eficiente, principalmente cabelo mais crespo, cabelo que arrepia, que tem uns pontinhos. No cabelo dele se encaixou perfeitamente porque o cabelo dele é baixinho. E a gente passou a máquina 5 aí. Olha como que tá certinho. Que é usar, eu estou fazendo bem devagarinho para vocês verem, estou mostrando como tirou o cabelo aí. Mas, gente, é deitar a navalha e usar o pente que você consiga graduar ele. Tá vendo ali que eu estou graduando ele? Como é um cabelo baixo, mas tem um certo volume, a gente está falando da máquina 5, você não pode passar com um pentezinho daquele branquinho, por exemplo, muito baixinho. Você vai afundar o pente e vai fazer um buraco na cabeça da pessoa. Então, quando um cabelo, fica a dica quando você for passar o pente com navalha. Quando é um cabelo maiorzinho, você utiliza pentes maiores, que aí você consegue grudar o pente no couro cabeludo e elevar ele um pouquinho. E aí você regula a altura do cabelo. Então, se o cabelo, de acordo com a altura do cabelo, você regula o pente. Deita mais ou levanta mais o pente. Tá conseguindo entender? Esse é o detalhe. Detalhezinho é esse. Beleza? Agora, se é bem baixinho, pega o pentezinho branco que, ó, passa. Eu uso muito essa técnica, né? Como eu te disse, navalha com pente ali, né? Passar. Usando mesmo, sem uma navalha específica, com a navalha mesmo de pezinho, eu uso em cabelo mais ou baixinho como esse aí, ou cabelo crespo, bem baixinho na máquina 2, etc. Tal, tá? Não use cabelo grande, pelo amor de Deus, vocês vão fazer buraco e é furada. Beleza? Agora, outro detalhezinho para ganhar cliente, irmão. Você pega isso como bônus, meu parceiro. Cara, quantos e quantos clientes eu já ganhei fazendo isso que eu tô fazendo aí? Cortando o cabelinho da orelha, do nariz e da sobrancelha. E se o cliente tem aquele bigodinho, vai lá, para aquele bigodinho. Se o cliente tem uma barbinha, michuruca ali, pega a sua maquininha de acabamento e vai lá, ó, tuf, 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 já dá uma limpiadinha no pescoço. Sabe o que você está fazendo? Agregando valor à sua profissão. Sabe o que o seu cliente vai fazer? Ele vai pagar o seu preço e vai ficar com a sensação que ficou barato. Por quê? Porque você entregou 2 serviços, 3 serviços em um só. Fica essa dica, meu parceiro. Meu parceiro, é isso aí. Estamos finalizando aí, né? Ficou desse jeito o corte. Espero que vocês tenham gostado, tenham aproveitado esse conteúdo, entendeu? Me segue lá no Instagram, Dailton_Brito Barbeiro. Segue lá e até a próxima, se Deus quiser.